pecado. Quando nós estávamos ou estamos em pecado, ué, irmão Fernando, se eu fui regenerado, eu posso estar em pecado? Sim, nós pecamos. Não sou eu quem estou a afirmar isso, é a própria Bíblia. Quando Salomão, acho que os irmãos se lembram, ele faz um grande sacrifício, 22 mil bois, 120 mil ovelhas, ao inaugurar o templo, ele faz uma oração, e no capítulo 7, salvo engano, no versículo 32, desta oração que ele faz a Deus, ele diz que, segundo as crônicas, abra a Bíblia, vamos ler a Bíblia, capítulo 7, capítulo 6, versículo 32, 36, capítulo 6, versículo 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem o levem em cativeiro para uma terra remota ou vizinha, para dizer que nós somos pecadores, sim, redimidos, resgatados na cruz do Calvário, às vezes por pensamentos, por obras, por palavras, nós pecamos. E aí a importância de eu, você, nós estarmos a cada dia, como disse Paulo, crucificados com Cristo. Crucificar o que? Esta natureza pecaminosa herdada por este Adão que esteve lá no Éden, que nós, descendentes de Sete, que fomos gerados também segundo a estrutura de Sete, que já não era mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem de Adão. Então, nós, nesta noite, precisamos entender que este pecado, que faz também divisão entre nós e o nosso Deus, ele precisa ser removido. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês porventura pecarem, e aí existem os níveis de pecado que precisa, inclusive, ser trazido ao conhecimento do ministério, porque alguns devem ser tratados de outra forma. Mas nesses pecados cotidianos, que não há quem nesta caminhada terrestre ou terráquea não suje o seu sapato lá de vez em quando, você entra diante de Deus com arrependimento sincero, com confissão sincera: Senhor, eu falei uma palavra que possa ter desagradado ao Senhor. Eu jamais, se eu discutir um dia com a minha esposa, subir no altar sem chamar o pastor e falar: pastor, não estou em condição, repreende aqui, me liga de novo. E eu poderia fazê-lo, mas jamais. Isso se chama temor, reverência, porque não há como temê-lo sem amá-lo, e não há como amá-lo sem temê-lo. Não é medo, é reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode adentrar ao Santo dos Santos, porque você é o quê? Sacerdote real. 1 de Pedro 2,9, vós sois o quê? A nação, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para esta maravilhosa luz. Então é importante que nós saibamos que nós podemos até incorrer em algum erro que se chama pecado também, mas nós não devemos permanecer no pecado ou viver pecando. É o que João nos chama a atenção, para que nós não façamos. 3:8 da primeira carta: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. Para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que permanece nele não vive pecando. João 3,6: qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Então, queridos, o profeta Isaías, com muita propriedade, no capítulo 59, ele escreve dizendo: